preparou essa oportunidade nessa noite. Amém? Quero ser bem sucinto e bem objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração, embasado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, qual é o tema dessa campanha, desse propósito. Na verdade, muito provavelmente aqui, todos que aqui estão já ouviram falar acerca deste capítulo 37 do profeta Ezequiel. Acredito eu, talvez acreditemos juntos, que é o capítulo mais conhecido da história e trajetória e ministério profético deste profeta, que por um período de aproximadamente 20 a 22 anos exerceu esse ministério em um momento muito difícil de Israel, o qual estava cativo na Babilônia. Então, diante de todo esse contexto, conglomerado de informações que vai trazer para nós o livro desse profeta, o capítulo 37 talvez é o que mais nos chama a atenção pela pregação contínua, constante e sequencial deste capítulo. O Vale de Ossos Secos, ou o Vale de Ossos Sequíssimos. Quem é que nunca ouviu falar desta profecia, dessa revelação que Deus, dessa visão que Deus libera para Ezequiel em um tempo de escassez, em um tempo que ninguém via nada, em um tempo que não tinha nenhuma perspectiva, esperança? Deus levanta um profeta no meio de uma abominação terrível na Babilônia para mostrar para ele algo que em breve iria acontecer. Então Ezequiel está em um contexto completamente cego espiritualmente. Se eu for elencar aqui essa palavra que agora disse ao povo de Israel, o povo estava cego. O povo, ao mesmo tempo que estava cego, também estava surdo. Este mesmo povo que está cativo na Babilônia também, não somente estarem cegos ou surdos, eles estavam paralíticos, eles estavam paraplégicos, eles não se moviam mais como antes. Esse povo que agora está cativo na Babilônia, além de estarem cegos, surdos, paraplégicos, eles haviam quebrado uma aliança, eles estavam distantes de Deus. Aí Deus, no meio de uma cegueira, no meio de uma paralisia, no meio de uma fome insaciável, no meio de um momento tão difícil do qual o povo de Israel estava atravessando, Deus levantou um profeta para ele ver, para ele se locomover, para ele ouvir, e depois Deus coloca dentro dele a autoridade necessária para ele profetizar. Porque aquilo que está à minha volta, ou o lugar, o local, o espaço geográfico que eu esteja inserido, não vai ser fator determinante para Deus fazer ou não aquilo que Ele tem para fazer na minha vida e na tua vida. Talvez você esteja num momento na sua vida em que os que estão à sua volta estejam cegos, paralíticos e não tenham um relacionamento com Deus como tinham antes. Mas enquanto houver um profeta Ezequiel no meio da Babilônia, Deus vai se levantar com a sua forte mão, vai tirar do isolamento, vai levar para um nível de espiritualidade inigualável para mostrar para o profeta que, embora o povo não vê, Deus vai levantar o profeta para ele ver aquilo que Deus quer mostrar no meio da Babilônia. Deus é um Deus que ainda continua se revelando para aqueles que não perderam o contato, embora esteja numa Babilônia. Deus é um Deus santo que desce da Babilônia e não se contamina, mas a obra dele permanece. A obra dele permanece. Esse é o contexto que o profeta Ezequiel está inserido. Um contexto em que um povo que está cativo na Babilônia não vê, não ouve, não se move e não se relaciona. O povo, dentro desse contexto, está sob um jugo que não eram os jugos que eles tinham em Jerusalém. Quando me refiro à palavra jugo, esse povo está debaixo de uma lei. A lei que imperava era a lei, ou as diversas leis da Babilônia. Então, um povo que outrora era livre, agora está debaixo de uma lei que os aprisiona. Um povo que outrora levantava altares ao Senhor em Jerusalém, que é o lugar, o retrato, o templo mundial da adoração a Deus, estão agora em Babilônia e não podem exercer aquilo que eles exerciam anteriormente. Por quê? Quando tinham a oportunidade, talvez por crescerem demais, o problema não é crescer, mas talvez por crescerem demais, eles passaram a andar com os seus
próprios pés ou com suas próprias pernas. E o problema, vou enfatizar isso aqui para alguns entenderem, não é crescer demais. O problema é crescer a ponto de se tornar arrogante. E se tem um Deus que ele rejeita a soberba, mas ele abraça os humildes, esse Deus é Yahvé, Yeshua HaMashiach, e ele está presente aqui entre nós nessa noite. Então talvez por Israel crescer tanto e se tornar tão independente, eles desvalorizaram o altar, a oferta, o culto, a religião, aquilo que ligava eles a Deus. E agora que estão sem altar, sem liberdade de expressar a sua adoração no templo de Jerusalém, eles até querem levantar o altar na Babilônia, mas são impedidos pela lei que ali está instaurada e instalada. E a verdade que se diz por aí no provérbio popular, que a gente só dá valor depois que perde. Israel queria adorar na Babilônia, mas não era a mesma coisa adorar na Babilônia e adorar em Jerusalém, porque a Babilônia ofusca, a Babilônia sufoca, a Babilônia é pressão embaixo de pressão. A Babilônia em todo tempo vai dizer: aqui não pode, é proibido, porque a lei da Babilônia não tinha as permissividades que a lei lá em Jerusalém e em Judá tinha, de revelia para que o povo adorasse. Então agora eles estão na Babilônia e não têm a mesma facilidade de adorar quanto adoravam em Jerusalém. Então eles estão debaixo de uma lei. Fala comigo, lei. Lei nunca foi instituída para proibir. Lei serve para impor limites. Se não fosse assim, o nosso Código Penal não seria esse tamanho que é. Porque embora no Código Penal e em todos os demais artigos que sejam leis infraconstitucionais ou não, existem ali as proibições, aqui abro aspas, mas todo ser humano é livre para fazer o que quer, sim ou não? Sim. Mas também todo ser humano estará sujeito a arcar com as consequências dos seus atos. Tanto é que no nosso país a maioridade penal ela está limitada até 18 anos. Após 18 anos de idade, todo homem, seja ele homem ou mulher, está disposto e submisso ao Código Penal. Ou seja, para toda ação você vai ter uma reação. Então a lei não vai permitir, não vai proibir matar, mas se você matar, você vai ter que arcar com a pena, com a sentença, com a consequência do que o juiz determinar no tribunal. Então a lei não é para proibir, a lei é para impor limites. E dentro da Babilônia haviam leis para impor limites. Na Babilônia, os israelitas não agiam como eles queriam, pelo contrário, eles estavam debaixo de um domínio, de uma lei, de um reinado pagão. Então na Babilônia, eles estão sob o jugo de uma lei que não é favorável aos seus princípios e valores. Deixa eu abrir um parênteses aqui e aplicar essa linha de pensamento para os dias atuais. Estamos vendo dias difíceis, dias em que as leis se afrouxaram, dias estes em que há uma insegurança jurídica instalada no nosso país. Os guardiões da lei, Supremo Tribunal Federal, que era para proteger a Constituição Federal de 88, que vai trazer para nós valores inegociáveis, agora eles mesmos que julgam, legislam sobre o caso, decidem, porque há uma insegurança jurídica instaurada no nosso país, e com isso, a lei está afrouxando, nós vamos percebendo que há um resvalo, há um reflexo na sociedade como em um todo. Logo, a nossa educação está corrompida, porque o que se prega nas escolas, especificamente falando escolas do âmbito público, são tudo aquilo que às vezes, ou na maioria das vezes, corrompem as nossas boas ideias, pensamentos e principalmente costumes. Hoje em dia é muito errado falar algumas coisas de acordo com o politicamente falando correto. Hoje em dia, se você pronunciar uma palavra, não há mais liberdade de expressão. Nós estamos vivendo em dias difíceis, isso aqui não é tão difícil de falar. Dependendo do que você fala numa rede social, amanhã pode chegar algum tipo de intimação da polícia civil, da polícia, enfim, não importa. Estamos vivendo dias em que a lei se afrouxava, estamos vivendo dias em que políticos que deveriam representar o povo estão satisfeitos e crescendo, enriquecendo a custa do tributo do povo. Ou seja, quando a lei se afrouxa, quando a lei já não é mais intacta, quando a lei já não é mais aquilo que poderia imperar, isso se resvala na sociedade, a educação, a política então nem se fala, a situação geoeconômica e econômica do
nosso país também sofre com isso, pregador. Você vem aqui dar aula de política, geopolítica, economia, educação? Não, eu vim aqui falar da palavra. E se você não entender o contexto que o povo estava inserido, você vai sofrer lá na frente, como a igreja está perto para sofrer, porque estão querendo, tramitando projetos de lei na Câmara, no Senado, para tentar calar a voz da igreja. Mas eu quero liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Talvez a lei daqui de baixo se afrouxe, talvez a lei aqui de baixo diga para nós calarmos a nossa boca e pararmos a nossa marcha, mas enquanto a lei do Senhor for o nosso escudo, enquanto essa palavra for dia, noite, bússola, espada para a igreja, não haverá lei na terra que parará o decreto que já foi estabelecido no céu. A lei pode se afrouxar aqui embaixo, mas quando Deus libera uma palavra, Ele faz com que todas essas leis se dobrem diante da tua grandiosidade e poder. A supremacia do céu vai prevalecer contra o Tribunal Superior de Justiça, contra o Supremo Tribunal Federal, porque a igreja não está pautada na esquerda, na direita, mas a igreja está pautada em Cristo Jesus. É o cabeça do corpo da igreja. Então Israel está em cativeiro. A lei da Babilônia prevalece. O estado de Israel aqui é um estado deplorável, porque politicamente falando eles não têm mais força. Legislativamente falando eles também não têm mais aonde recorrer. Espiritualmente falando, eles já estão mortos em si. Economicamente falando, não tem mais poder aquisitivo. Quem não tem poder aquisitivo não tem como se assentar em mesas de grandes decisões ou tomadas de decisões, porque eles são levados cativos. E quem é levado cativo nada mais é do que um escravo que está ali sob o jugo de uma lei, debaixo de muita pressão, trabalhando para um reinado que eles não queriam. Mas só que Deus estava tratando o povo de Israel. Deus estava mostrando para o povo de Israel, durante esse período de cativeiro, que perdurou aproximadamente 70 anos, que quem está no controle é Ele. Mas Henrique, você está dizendo que Deus permitiu o povo sofrer para o povo aprender a valorizar a presença? Estou. Você está dizendo que Deus permitiu o povo ser tirado repentinamente, não um mais, por 2 rodadas, quando Nabucodonosor se tira Jerusalém e arrancam eles dos seios dos seus familiares, dos seus pais, e trazem-nos para a Babilônia. Está dizendo que Deus, que é um Deus que une, está desunindo? Não, Deus não está desunindo. Deus está selecionando uma massa de pessoas que perderam princípios e a visão de valores, para aprender um pouquinho na Babilônia a dar valor ao que eles tinham antes e não valorizavam. Porque eles chegaram no ápice, no topo. Porque enquanto estavam no Egito, batendo tijolo, amassando terra, comendo pepino, cebola e outras verduras ou legumes, eles clamavam por socorro. Quando eles saem do Egito e alcançam a terra e conquistam, crescem. Lembra que eu falei? O problema não é crescer. Só que o crescimento deles fizeram eles serem arrogantes, soberbos, ao ponto de os tornarem independentes. Aí Deus levanta reis, Deus levanta reinos, para tirar o povo de uma zona de conforto e de perigo. Porque toda zona de conforto, ela está envolta de um perigo disfarçado de algo muito bom, que faz com que nós não saímos do lugar que nós estamos. Para alguns, Deus tem as suas formas e métodos de trabalhar. Para alguns, Deus vai chacoalhar, vai tirar, vai trazer para passar por um pouco de aperto e sofrimento. Porque o sofrimento é uma das ferramentas que Deus parece que usa para lapidar o nosso caráter, para que nós mantenhamos-nos íntegros. Paulo que vai falar isso, que ele orou 3 vezes. Ele orou e veio um mensageiro de Satanás a esbofetear a minha face. É o ápice da humilhação, quando vem o mensageiro esbofetear, porque tapa na cara dói mais do que uma palavra.
dói mais do que qualquer outra. Gente, bater no rosto, isso é humilhante. A hipócrita dizendo, Deus, Ele permitiu, veio a mim o mensageiro de Satanás para esbofetear a minha face. Não se bate na cara. A hipócrita dizendo, cheguei no ápice da humilhação. Eu orei, Deus não tirou o quê? Que estava incomodando, um espinho. Para que isso? Paulo, ele vai explicar. Para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Porque o espinho e a humilhação de ser esbofeteado na face me fez entender que por mais que eu seja um apóstolo de renome, que atravesse cidades, oceanos, navegando para levar o evangelho, eu jamais colocarei o meu pé, ou jamais colocarei a minha mente em um lugar que não me cabe, porque o trono é dele. Aí ele vai dizer, nesse sofrimento de humilhação, nessa situação que ele permitiu eu passar, eu aprendi a gloriar-me na minha fraqueza. Por quê? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aí ele vai falar que Deus olha para ele e fala, Saulo, a minha graça te basta. Por quê? Não adianta estar no monte e não ter graça. Não adianta estar numa cadeira muito bem posicionada, ter uma credencial. Não adianta estar em uma ocupação, seja ela corporativa ou eclesiástica, e não ter a graça. Por quê? Você pode estar no vale mais profundo da sombra e da morte, mas se a graça estiver lá com você, ninguém vai cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Porque não são os lugares, as coisas do mundo, não são os escudos fortes de bronze ou de aço dos homens que nos guardam, nos protegem dos ataques do maligno, mas é a palavra que é escudo fiel para aqueles que nela creem. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e dele eu confiarei. Então é necessário contextualizar involuntariamente falando onde o povo estava nesses âmbitos políticos, econômicos, nesses âmbitos legislativos e espirituais, para chegarmos em Ezequiel 37. Quer entender melhor ainda Ezequiel 37? É só ler o capítulo anterior. Capítulo 36 de Ezequiel vai revelar o coração do povo, que por mais que estavam na Babilônia, ainda não aprenderam a lição. Porque tem gente que aprende rápido, tem gente que leva 40 anos, alguns levam 70, outros têm encontro na fonte, no poço, e saem de lá transformado. Cada um tem o seu tempo. Só que dentro desse tempo eu preciso tomar uma atitude, uma posição em sair do lugar onde eu estou quando Deus quer me tirar e me levar, para eu ver o que Ele quer me mostrar. No capítulo 36 de Ezequiel, Deus vai falar claramente: vocês estão com o coração duro demais, você precisa arrancar esse coração de pedra. Vocês estão com o coração de carne. O coração de pedra é duro, não pulsa, não bate, não sente, não tem emoção, não tem vida. Aí no capítulo 36 Deus vai falar: eu vou arrancar se vocês deixarem esse coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne. E o que eu quero que vocês vivam, eu não quero que vocês só vejam, mas sintam. Não é só para vocês verem, é para vocês sentirem. Aí no capítulo 37 o Ezequiel vai falar para a gente: aí veio sobre minha mão, Senhor, e ele me fez sair no Espírito, Senhor. Teologicamente falando, eu não sou teólogo, mas teologicamente falando, é uma discussão terrível. Isso aqui foi de forma literal ou figurativa. Não é sobre isso que eu quero falar, mas para efeito de curiosidade, não há um assentamento de pensamento nesse sentido, teologicamente falando, se ele foi levado no Espírito ou se ele foi literalmente para um vale de ossos secos. A questão aqui é que ele foi levado. E o mais importante disso tudo, dentro dessas discussões que existem, que às vezes para nada corrobora ou progride em conhecimento, só confunde a mente. A maior importância aqui não é nem profeta, não é nem se ele foi em espírito ou se ele foi literal, é sobre a mão que está pegando ele e está levando ele. Não tente explicar aquilo que nem Deus revelou, são mistérios.
Talvez você está tentando explicar como Deus te levou. Ah, mas é que alguém indicou, alguém abriu a porta, eu mandei um currículo, que Deus... Não tente explicar aquilo que é inexplicável, porque milagre não se explica, milagre se vive. Se você está sentindo que foi a mão de Deus que te levou, fica tranquilo, não dê satisfação para aqueles que nem merecem as mesmas, porque tem gente que já vai ter uma ideia, uma opinião formada acerca daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida, e não importa como você se justifica, você pode falar que você se preparou, que você se estudou, que você se graduou, que você fez tantos cursos, aulas, estudos, enfim, tem gente que não vai estar nem ali, porque tem gente que não está pouco se importando com o progresso que Deus está fazendo você e chegar. O que importa diante de tudo isso não é meu diploma, minha credencial, meu anel, minha gravata, não. O que importa diante de tudo isso é, como eu falei no início, embora estejamos no meio da Babilônia, embora estejam aqueles ao nosso redor cegos, paralíticos, que não ouvem, que não falam, Deus vai levantar Ezequiéis nesse tempo, com a sua mão poderosa, vai tirar daqui e vai levar para um lugar que para muitos talvez não faça sentido, mas só para aqueles que se sentem carregados pela mão vai entender que é o cuidado de Deus na minha e na tua vida. É a mão, é a mão. Não foi Ezequiel que saiu da Babilônia e foi até este lugar. Não é ele que está falando, eu fui, eu quis ir, eu cheguei, foi a minha mão, foi o meu conhecimento, foi o meu ministério profético. Não, foi a mão do Senhor. Aonde você estaria se não fosse a mão do Senhor? Meu Deus, é verdade. Vou repetir. Aonde você estaria se não fosse a mão do Senhor? Sábado agora eu estava cortando meu cabelo, fazendo a minha barba, um amigo crente, até para com a mão na minha cabeça, o cabeleireiro tem que ser crente, tira a religiosidade de lado. Eu estava conversando com ele, Luiz, você acha que a gente estaria vivo se Jesus não tivesse salvo a nossa vida? Ele falou, você é louco, o que mais? Jamais. Eu não sei, mas eu já estaria 7 palmos abaixo. Eu falei, eu também. Nessa conversa, a gente entende que não são os nossos esforços. Eu presumo saber que o lugar que eu estaria hoje, se não fosse a mão do Senhor, seria exatamente a 7 palmos abaixo, minha alma no inferno. Eu tenho noção disso. Eu sei que se não fosse a mão do Senhor sobre mim, talvez eu ainda estaria no ponto de droga, vendendo droga, para que os outros se autodestruíssem pelo ato criminal que eu estava cometendo. Eu sei da onde a mão me tirou. Aleluia. Que talvez eu já teria ido por overdose, por tanto cheirar a farinha, me perder nas noites embaladas. Eu sei da onde a mão dele me tirou. De uma febenha, onde ninguém que estava lá talvez tinha perspectiva, mas a mão do Senhor foi lá, como a mão do Senhor foi aonde você também estava, e sabe o que ela fez na minha e na tua vida? Se você recebe isso, se prepara para dar glória. O salmista disse, ele me tirou do lago encharcado de lodo e firmou os meus pés numa rocha. De quem? A mão do Senhor que estava sobre mim e me fez sair da Babilônia para entrar no nível de espiritualidade que Ele queria me revelar. Aleluia. Eu sei de onde Ele me tirou. Você sabe de onde Ele te tirou? Você pode render graças? A mão de me fez sair do Espírito, Senhor. Me colocou no meio de um vale de ossos secos. Ezequiel está numa situação de muita morte, carnificina. Ele está vendo uma bagunça ao seu redor. Está preparado para ver o que Deus quer que você veja? Meu amigo Bruno Brito, numa conversa aleatória, inclusive ele já veio aqui algumas vezes, ele falou para mim assim, Henrique,
O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico carnal. Não há tempo para brincar no mundo espiritual. Jeremias fala assim que as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Há um ataque no mundo espiritual que vem sobre nós, na mente, no coração, nas emoções, nos sentimentos. De repente, quando estávamos alegres, bate uma tristeza, uma angústia, uma aflição que é inexplicável. Nada aconteceu, pastor, mas bate aquela angústia, aquela vontade de parar, aquele sentimento de depressão que vai só te afundando, a crise de ansiedade se aflora, tantas outras síndromes te tomam. E aí tem coisas que são de níveis psicológicos, de um tratamento, de um acompanhamento, que eu não prego contra, mas tem coisas que é com jejum, oração e palavra. Aí a gente não sabe como lidar com essas situações. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? Ore. Ore, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Você está preparado para Deus te levar para um lugar e Ele te mostrar o que Ele quer te mostrar? Então aguenta firme, tem estômago para ver aquilo que poucos no ministério têm coragem, têm vida para enxergar. Pensa que Babilônia estava difícil, estava uma escuridão espiritual, uma tristeza no âmbito político, geoeconômico, econômico, legislativo. Para onde Deus está levando Ezequiel é pior. Que agora Deus está levando Ezequiel para um vale de ossos secos. Deus não está falando da Babilônia, Deus está falando dos crentes que estavam na Babilônia. Deus está falando aqui desse povo de Israel que estavam mortos, que Deus queria trocar o coração de pedra por um coração de carne. Só que o mesmo Deus que está falando desse povo que é Israel, traz Ezequiel, Deus vai concluir dizendo: está vendo esse vale aí? Não tem vida, né? Não tem ligação, não tem relacionamento, não tem unidade, não tem sintonia, não tem simetria, não está junto. Pode até estar próximo, mas não está junto. Vou soprar o meu espírito aí, quando você profetizar. Eu não sou um Deus que espalha. Eu não sou um Deus que desune. Eu não sou um Deus que passa na frente, vê morto, ou vê a situação e fica confortável. Eu me incomodo. Porque quem criou foi eu, quem uniu foi eu, quem tirou do Egito foi eu. Dessa forma não vai ficar, mas eu preciso de um profeta para ver o que eu vejo. Jesus! Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Eu preciso de alguém para enxergar a minha visão, para ver o que eu vejo, para cair na real, que isso aqui não é brincadeira. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico e carnal. Deus está levantando nessa noite alguém, algumas pessoas em nosso meio, que tenham disponibilidade e disposição para entrar no vale e o vale não ser maior do que ele. Pelo contrário, Deus vai confundir o vale, Deus vai confundir a carnificina, Deus vai confundir a desunião. E a palavra que Ele está liberando aqui nessa noite é uma palavra de vida, é uma palavra de autoridade. Não se contente, não se conforme em estar no vale e sair do vale e deixar Ele do mesmo jeito. Deus te levantou para fazer a diferença. Ezequiel, para fazer a diferença. Mas Deus mostrou, Deus mostra, mas eu falo para você fazer alguma coisa, senão Deus o mostra. A história é que Deus mostrou, faz alguma coisa. Os credores batem na porta da mulher lá, pedindo os filhos dela, porque o marido deixou uma dívida alta. Ela não fica em casa chorando: vou levar meus filhos. Ela sai desesperada, vai atrás do profeta, da lei, da palavra. Querem dizer o que representava a lei ali, a palavra ali, o verbo ali. Fala: bateram na minha porta, meu marido era crente, estou no vale. O que você tem lá no vale? Um pouquinho de azeite. O vale não é maior do que você. Aleluia.
se Deus estiver te levando para lá. É uma grande diferença. Agora, se você foi lá com as suas próprias mãos, com as suas próprias pernas, pegou prova, problema que não era para você pegar, solte os mesmos. Deus não vai te levar para um vale para você morrer. Ele vai te levar para esse vale para você ver os mortos, mas para você viver a palavra de vida. Algumas coisas para eu encerrar, eu aprendo aqui. O vale não tem poder de me paralisar. O vale não tem poder de me paralisar. Pergunta, por quê? Porque Ezequiel andou no vale. O vale não tem poder de tapar a minha visão. Pergunta, por quê? Porque Ezequiel está vendo tudo. Ah, eu estou no vale que eu não sei mais para onde eu vou. Quem te levou para esse vale? Tem que ver. Então o vale não paralisou Ezequiel. O vale não roubou a visão de Ezequiel. Ezequiel está no vale. E sabe o que é mais lindo disso? Ele não teve problema também de ouvir, porque ele está ouvindo Deus no vale. Aleluia. E para melhorar, a quarta lição é que Ezequiel não ficou mudo no vale, ele profetizou. Aleluia. Tudo conforme Deus havia orientado. Quando você faz tudo conforme Deus orienta, não tem como dar errado. Isso aqui não é papo de coach, não. Não, isso aqui é Bíblia. Se você faz exatamente como Deus falou para você fazer no meio do vale, não importa onde você esteja, você pode estar na frente do mar vermelho, todo mundo está ali desesperado, gritando, te chamando de líder falso, que Deus não é na sua vida. Aí você olha lá para trás, o menino está vindo com carros, cavalos, para tentar te devorar, e você olha para cima e fala, Senhor, e aí? Ele vai falar, o que você tem na mão? Uma vara, um cajado. Então vai, não é hora de orar, é hora de marchar, Moisés. Aí Moisés toca no mar, e o mar se abre. Se ele não toca no mar, o mar não ia se abrir, porque não é um vale que é fator determinante para Deus não fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Então vai, ande, caminhe nesse vale, ouça Deus falar com você nesse vale, libere palavra de vida nesse vale, porque eu tenho certeza que o reboliço de Deus vai chegar sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ei, receba nessa noite essa palavra profética e comece a ouvir ossos batendo em ossos, comece a ouvir o soprar do Espírito de Deus sobre essa situação, porque no versículo 10 e 11 Deus vai falar, Ezequiel, você está vendo o mar cheio de ossos, mas eu estou vendo um exército muito grande, muito numeroso, porque a tua visão até aqui é humana, mas a minha é espiritual. Deus está vendo além. Deus está vendo além. Eu quero orar por você. Levante suas mãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença. A tua palavra está sendo liberada aqui nessa noite. Comece a levantar Ezequiel desse vale. Comece a sacudir, Senhor. A ferida que fez por ti. Reboliço. Ensina a clamar. Olha o verso. Olha só. Libera o Senhor. Libera a palavra profetiza. Até que o Senhor venha. Libera. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Libera. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Profetiza, Ezequiel. Você não sabe como está minha casa, pregador. Profetiza, você também não sabe como está a minha. Você não sabe como está minha vida financeira, pregador. Profetiza. Deus é dono do ouro e da prata. Você não sabe quantas portas eu tenho fechado. Ele é a porta. Você pode estar dizendo, você não sabe qual destino eu tomo, a situação, o caminho que eu sigo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A mão que te carrega no vale, ela é maior do que aquilo que há no vale. A morte no vale não pode deter aqueles que Deus chamou para liberar a vida. Libera a vida, libera a vida, libera a vida, libera a vida.
ferida de fome por ti, e fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, Senhor, e fere meu coração com uma ferida de fome por ti, e fere meu coração com uma ferida de sede por ti.